Nós voltamos com a Ação Nacional e hoje o nosso tema é o sistema carcerário brasileiro. Nós contamos com a presença do jurista Dr. Mauro José de Almeida. Bem, doutor, no último bloco a gente estava falando um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. E nesse bloco aqui a gente queria agora ouvir o depoimento de um jovem que foi preso por ser usuário de drogas. Vamos acompanhar. Douglas é o nome fictício desse jovem de 22 anos que prefere não se identificar. Começou a usar drogas aos 14 anos. O dinheiro não dava mais para sustentar o vício, então resolveu roubar. Eu saí pelo centro da cidade, eu pensei, né, vou assaltar, né, roubar alguém para conseguir dinheiro. Daí eu lembrei que tinha uma farmácia aberta à noite. Daí eu cheguei já, né, anunciei o assalto. Daí o menino que estava no caixa, ele pegou, ele travou, meio que travou assim, né. Eu falei, vai, passa e tal. Aí chama a polícia e tal. Daí, do jeito que eu empurrei ele, eu saí correndo. Só que eu saí correndo pro lado errado, eu saí correndo pro lado que a polícia tava vindo. Tipo, eu corri nem 100 metros, a polícia virou a esquina assim e deu de frente comigo. Ele foi encaminhado de uma delegacia para outra. A cela lá tinha acho que tava em uns 20. E o certo seria? Na verdade tinha 4 camas. Da delegacia, Douglas foi para a penitenciária e o pesadelo foi só se tornando realidade. Os carcereiros falaram assim, você é da P1, da P2, da P3, da P4? Aí tipo, eu era da P5. Aí eu entrei, né, fui no corredor, daí eu entrei na gaiola, P5 e tal. Daí o cara falou assim, você é do raio 5, que é a cela 5. Daí eu saí da gaiola, daí eu falei, nossa. Daí, nossa, eu olhei, tinha um mundaréu de gente assim, né? Tipo, tinha muita gente na cela. Quanto? 55, mais ou menos. A alimentação e a higiene são precárias. Uma marmitex, fria, sem sal. E na janta uma marmitex, fria, sem sal. Era isso? Era isso. Todo dia? Todo dia. E higiene? Banho era gelado. Pra você fazer suas necessidades. É tipo, uma caixa de... Tipo um púlpito, vamos dizer assim, de cimento, sabe? Tipo um negócio assim com um buraco. Tá, não tem um vaso sanitário. Não, é um buraco. É um buraco no chão. É um buraco no chão. E descarga? Não tem. Nos 12 dias em que estava preso, dormir era o que menos fazia. Eu acho que eu dormi... Quando eu fui mesmo pra cela, eu dormi acho que 2 dias. Depois os outros eu não dormi mais. Por quê? Porque eu fiquei doente. Peguei uma gripe muito forte. É sujo e você não se alimenta bem, entendeu? Então acho que você fica a resistência meio baixa, sabe? Sem assistência médica, os cuidados vieram apenas dos presos. Eu chorei lá dentro. Você chorava por quê? Por medo? Não, por medo. Eu não tinha medo, mas eu chorava por, sabe, ficar pensando. Minha mãe falando, nossa. Hoje, Douglas aguarda o julgamento em liberdade provisória. Pode ser que eu pegue um serviço comunitário, sabe? Como eu sou réu primário, entendeu? Pelo que eu fiz, assim, né? Foi uma coisa muito... Nossa, foi muito... Sei lá, foi muito feia, né? Bem, doutor, essa é um pouquinho do depoimento de outra realidade aqui que a gente está vendo. Agora, eu queria citar uma coisa. O filósofo Miguel Reale, ele questiona, pune-se para prevenir novos crimes ou para castigo do delinquente? Tem a pena por fim recuperar o criminoso para devolvê-lo ao convívio social ou o que deve prevalecer são os objetivos de prevenção social? E aí, doutor? Essa finalidade de reeducar para prevenir novos crimes e tudo mais está relegado. Não tem condições disso tudo.
Então, é uma forma de punição pura e simples. Não se faz nada além disto. Não se chega nem punir o que deveria punir, porque não há lugar, então se cria formas de se tirar as pessoas da prisão, que também não é o correto. Enfim, falta, na verdade, o cuidado do Estado e da sociedade para essas pessoas. São pessoas que devem ser segregadas, devem ser separadas diante de fatos, e tem fatos aí muito graves, né? Mas precisa se olhar de uma outra forma. E isso vai implicar na redução da maioridade penal? Vai, porque vai ser a mesma coisa. E, na verdade, se a pessoa vai para a Fundação Casa e não vai para a penitenciária, ele vai viver esses mesmos problemas que ele está vivendo, ele vai viver na Fundação Casa. Futuramente vai acabar a ocorrer uma superpopulação também. Também, né? É que o tempo é menor, então a rotatividade também é maior, né? Aliás, essa proposta que está vindo agora aí também de punir somente alguns delitos, aqueles que são chamados de hediondo, quer dizer, reduzir a maioridade para esses crimes, vai gerar uma confusão danada, vai até problemas de constitucionalidade, porque pode ter o menor sendo julgado por um crime hediondo e por um juiz, e por outro juiz com um crime mais leve que ele passou e que não está dentro da idade. Então essas coisas são muito complicadas. O que esse jovem me deu a impressão, a gente pode estar até errado por estar apenas ouvindo, é que essa prisão que ele experimentou, e por ser primário, ele percebeu uma vida, ele fez uma experiência pessoal de uma vida que ele não quer para ele. Deu para perceber isso. Né? Então, aí, só esses dias que ele passou preso, isso foi o suficiente para ele dizer, mas eu não quero isso. Então ele vai buscar alguma outra coisa. Agora, ele vai buscar, mas ele vai encontrar resposta na sociedade disso? Porque isso vai ficar marcado. Ele passou, ele respondeu por um crime. Então isso vai ficar marcado. Isso é uma coisa que a sociedade precisa pensar em muito a respeito disso, senão nós não chegamos a lugar nenhum. Ele tem toda a boa vontade do mundo de se recuperar, mas o que ele vai encontrar? E é difícil, doutor, desassociar esse crime da pessoa? Acho que esse é aí que está o maior problema na nossa sociedade. Porque, pelo que eu vi, ele não completou o assalto, né? Então foi uma tentativa de assalto e numa experiência tão grande, que é tão ridículo o que ele relata, que ele acabou sendo preso de imediato. Quer dizer, é a falta de experiência. Se ele não encontrar ele voltar por qualquer motivo à prisão, essa experiência que faltou aqui, ele vai ganhar lá para poder produzir ou cometer um outro crime sem mais. Enfim, Júnior, eu acho que todo esse assunto é um assunto complexo, delicado, que precisa, sim, independentemente da crise econômica que o governo está vivenciando, porque essa questão da maioridade está aí pronta para ser votada, a discussão e vão se acertando, não se busca solucionar o problema, tenta fazer acordos porque um partido acha isso, outro partido faz aquilo, então, na verdade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sim, e a gente fica discutindo com tentativas paliativas e realmente ir a fundo do problema não se vem a resolver. Não se tem vontade para tal. Esse é um dos grandes problemas, né? Um grande problema. E aí a gente acaba colocando infratores perigosos e outros menos perigosos, todos juntos aí trocando experiências, e uma pessoa que poderia ser recuperável, vamos dizer assim, né? No sentido do fato que ela se não cometeu. encontra o apoio, ele volta para o crime. E a educação, como é que entra nesse meio aqui, só para a gente poder encerrar o nosso assunto? A educação, se a gente tivesse, porque a maioria daqui, segundo os dados que a gente citou aqui no início do programa, 228.627, o que equivale a 41,5% dos detentos no Brasil, não concluiu o ensino fundamental. Mas quando eu falo educação, eu acho que a gente precisa olhar a educação de uma maneira mais ampla.
mesmo que tivesse concluído o estudo fundamental, que tipo de coisa ele iria encontrar pela frente. Quer dizer, essa educação é algo que não é só a escola, o saber ler, escrever, o saber matemática, aritmética. Isso é claro que lhe traz condições de buscar alguma outra coisa, mas nessa educação nós precisamos olhar também essa questão social das famílias, das pessoas. O senhor citou a família aqui. Porque senão não adianta nada. Eu posso ter todo o estudo possível do mundo, mas venho de uma formação desestruturada, o que eu vou fazer aqui na frente? Será que eu vou conseguir me estruturar sozinho? O que vai depender para que eu possa ser, tipo, um cientista, alguém que possa usar esse meu conhecimento? Está faltando formação humana. Formação humana. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Ação Nacional de hoje. Foi um prazer conversar com o senhor e debater um pouquinho sobre esse sistema carcerário brasileiro. Eu agradeço a oportunidade e espero que os nossos governantes possam olhar com carinho isso, o que eu duvido, mas em todo caso, a esperança deve ser a última que morre. Com certeza, doutor. E é o que nós esperamos também aqui do Ação Nacional, que hoje entrevistou aqui o doutor Mauro José de Almeida, juiz e também advogado. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui conosco no Ação Nacional, que volta na semana que vem com um novo tema a ser debatido aqui. Eu conto com você, com certeza. Até lá.